preço dos jogos lá nas alturas, pouco interesse das empresas em inovar e até mesmo o valor alto de um console novo, vale muito a pena comprar um PS3 hoje em dia. Então no vídeo de hoje eu vou falar quais são os pontos positivos de se comprar um PlayStation 3 usado, dicas para fazer isso, vou falar também quais os modelos são os melhores para você ficar de olho e não comprar um Play 3 ruim, e também vou falar de alguns jogos que são assim, must have, must play, né, que você tem que jogar, que são da geração do Play 3. Os capítulos estão aqui embaixo, então bora para o vídeo, né? Bem, a primeira coisa que me faz indicar o Play 3 hoje em dia é seu preço. Navegando no mercado de usados, como OLX ou até mesmo o Facebook Marketplace, podemos encontrar alguns anúncios com preço bem legal. Às vezes você encontra um console já com jogos, um console com 2 controles, 3 controles, ou até mesmo um videogame já desbloqueado. Mas caso o videogame não seja desbloqueado, para desbloquear você precisa apenas de um pendrive e conexão com a internet. Eu já fiz vídeo ensinando aqui no canal, então se você achar um bloqueado, né, um sem desbloqueio, pode comprar também. E dá para achar muita coisa entre 500 e 700 reais, o que para mim seria o sweet spot, ou seja, o preço ideal para se comprar um Play 3 usado hoje em dia. É claro que, poxa, Gabriel, eu tô achando aqui com 10 jogos originais, vale a pena pagar um pouquinho a mais? Vale, nesse caso vale. Se tiver 2, 3 controles originais, eu acho que vale a pena você pagar um pouquinho a mais. Só que como foi um videogame que vendeu assim demais, é só você ter paciência e garimpar com calma que você vai encontrar um videogame bom com preço legal. Esse PS3 Super Slim, por exemplo, eu comprei para fazer esse vídeo para vocês. Comprei ele bloqueado com um controle original, que tá até legal o controle, tá vendo? Por R$ 490 reais, o que é um preço bem interessante, visto que é um console já com 250 GB, tá? Então é um dos últimos PlayStation 3 que lançaram e tem 250 GB, o que cabe muito jogo, beleza? E já que falei desse modelo que eu comprei, qual é o melhor modelo de Play 3 para se comprar? Então, olha, primeiro, antes de continuar, olha só como que tá sendo legal esse vídeo. Eu tenho aqui os 3 modelos para mostrar para vocês. Se você gosta do conteúdo, deixa um like, comenta aí. E se quiser me ajudar, vire membro do canal e participe do nosso grupo exclusivo para membros, beleza? Mas tudo bem, aqui temos os 3 modelos de PS3 lançados. O Fat, o Slim e o mais novo, lançado por último, o Super Slim. Olha, eu já vou falar de cara, o Fat eu evitaria a qualquer custo. Ele é o mais problemático. Possui o processador com a maior litografia, ou seja, é o menos eficiente, e por causa de falhas na solda, é muito provável de dar o famoso problema dos 3 bips ou a luz amarela da morte. Normalmente eles são os mais baratos por causa dessa má fama, né, dessa fama de bomba que eles têm. Tivemos 2 iterações dele, o Play 3 de 4 USBs, que é retrocompatível com o Play 2 nativamente, né, por hardware, e esse meu, que é a versão do Metal Gear Solid 4, que não é retrocompatível com o PS2 e tem apenas 2 USBs na frente, tá? Se você não quer arriscar, eu evitaria esses modelos, beleza? Para mim eles são os mais bonitos, só que são os mais problemáticos. A partir de 2009 temos o PS3 Slim, que, olhando atrás em seu serial, começa com o modelo CSH-2000. Porém, os primeiros PlayStation 3 Slim, o CSH-2000 e o 2100, eu evitaria também, porque eles possuem o processador do FAT, ou seja, a litografia do FAT, na carcaça do Slim. Ou seja, eles foram construídos como um dos últimos FATs, que também tem um risco, ainda que menor, mas tem sim um risco do problema do superaquecimento, dos 3 bips e da luz amarela da morte. A partir de 2010, temos a melhor geração do PlayStation 3 Slim, que começa com o código CSH2500. Inclusive, é esse meu aqui. Esse daqui é um 2511A. Eles têm um consumo menor de energia, é um processador com uma litografia menor, mais eficiente, e com isso eles esquentam bem menos. Algumas versões da série 2500
aceitam até o desbloqueio com Custom Firmware, que é o melhor desbloqueio, uma vez que você não precisa ficar habilitando ele toda vez que você reinicia o videogame. Super Slim é assim, se você reinicia o videogame, você tem que ir lá e clicar para habilitar o REM. No PlayStation 3 Slim, dessa geração 2500, você já liga o videogame e ele está desbloqueado. Mas se você achar um da série CSH 3000, que também é o Slim, né, é desse formato bonitão, você pode comprar sem medo, ele não consegue desbloquear por Custom Firmware, mas funciona o REM e também é um videogame super confiável. Por último, temos, em 2012, lançado o PlayStation 3 Super Slim. Esse daqui é a última versão do Play 3, que começa com o serial CSH 4000. No caso, esse meu é o 4011B. Esse daqui, no quesito eficiência energética, é o melhor de todos. Só para vocês terem uma noção do consumo energético, o Play 3 Fat pode consumir até 210 watts da energia elétrica, quando jogando um jogo pesado, tipo um GTA V com The Last of Us. O Slim, cerca de 110 watts. O Super Slim, apenas 80, ou seja, ele é o mais eficiente e com isso ele esquenta menos, tornando-o assim o mais confiável no quesito problemas com calor. Mas mesmo assim, todo o Play 3, se você comprar, eu recomendo já destravar e instalar o Webman para acelerar a ventoinha. Eu mostrei isso no meu vídeo de destrava de Play 3, eu seto sempre em 68 graus, que assim você vai preservar seu videogame e não vai ter problemas com superaquecimento, tá bom? Então, só para resumir isso, o FAT eu deixaria de lado e focaria na versão CSH 2500 para frente do Slim ou qualquer modelo do Super Slim. A galera prefere o Slim em relação ao Super Slim, mas por ele ser mais bonito, é um Play 3 mais premium, ele tem um slot de Blu-ray que puxa o disco, ao invés de ser essa tampinha do Super Slim. No final é uma construção mais premium mesmo, mas vai de gosto, beleza? Se você quiser só jogar, pode ir no Super Slim, que ele até acha por um preço bem legal no mercado de usados. E é claro, se você quiser, depois que comprar seu videogame, abrir, fazer uma manutenção preventiva trocando a pasta térmica, isso não fará mal ao seu videogame, beleza? Algo bacana é que todos os modelos usam HDs de notebook, tá? Então fazer a substituição ou até colocar um SSD, igual eu já mostrei aqui, para deixar o videogame mais rápido, é algo bem simples e não custa caro. E pensa, galera, igual eu comentei, eu paguei menos de R$500 em um Super Slim. E é muito videogame por um preço reduzido. A biblioteca do PS3 é de fazer inveja mesmo. Se você comprar um, vai ter muito jogo bom para jogar e o melhor, custando pouco. Olha, primeiro eu vou falar de um que eu zerei recentemente. A trilogia inteira do God of War você consegue jogar aqui no Play 3. Você tem os dois de Play 2 remasterizado em HD, que eu zerei também, eu nunca tinha zerado dois, não briguem comigo, mas eu zerei esse ano, foi 2 semanas atrás. E depois a continuação direta, que é o 3, você já pode jogar numa sentada lá ele só. Gente, God of War 3, que jogo fantástico. Eu lembro que quando saiu na época, eu não tinha Play 3 na época, e eu fui na casa de um amigo meu jogar e eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica e como Kratos era sem dó de matar todo mundo. Tivemos também no Play 3 os de PSP em HD, e tem até o Ascension, que a galera não gosta muito, mas se você quiser completar a história antes de passar para os de Play 4, que é o God of War 2018 para frente, você consegue jogar tudo no PS3. Mais uma vez, por R$500, você tem muito videogame, muito jogo para jogar aqui. Outra franquia que é fantástica, que começou na geração do Play 3, aliás, começou no Play 3, é a trilogia Uncharted. Hoje a gente tem 4 jogos, do Drake, mas a trilogia inteira, 1, 2 e 3, você pode jogar no PlayStation 3. E eu vou ser sincero, pra mim o 2 é o melhor de todos, disparado, tá? Aquele início do Drake em cima do trem despencando lá, nossa, gente, aquilo bugou minha mente, porque você começa já jogando o jogo falando assim, cara, como que ele chegou ali? Eu preciso saber o que aconteceu pra ele estar quase morrendo ali. E eu lembro que também zerei os 3, assim, direto, tá? Eu zerei 1, 2 e o 3, e depois eu comprei um Play 4 e zerei o 4, que também é muito bom, tá? A história é muito massa e o jogo é muito divertido.
a Sony acertou muito nessa IP do Uncharted. E por ser um game que vendeu demais, você acha ele usado bem baratinho. Na real, todos os jogos de Play 3, se você garimpar bem, você acha por 30, 35, 40 reais. Claro que vai depender do estado da caixinha, mas igual esse GTA 4 aqui eu paguei 40 conto. E ele tem tudo, ele tem até o mapa em sua capinha, tá? E saindo um pouco dos exclusivos do Play 3, igual eu comentei, ó, GTA 4 você pode jogar nele, é um jogão, tá? Tem inclusive a DLC, que é o The Ballad of Gay Tony e o The Lost in Damage, que é muito bom. Mas assim, pra mim, o Play 3 teve um dos melhores Assassin's Creed e Call of Duty de todos. Sério, nem compara com os de hoje em dia. Assassin's Creed, por exemplo, se você nunca jogou os antigos, você começa pelo 2, que pra mim é o melhor de todos. Ah, Gabriel, mas você tem que jogar um. Não, cara, um é legal, mas é muito chato. E a Ubisoft, assim, mudou completamente tudo com o 2. O salto foi assim, ó, gigantesco. Eu zerei um, depois zerei o 2 e, cara, parece ser outro jogo, tá? A história é fantástica, o gráfico é muito bom, a jogabilidade é maravilhosa, a história é linda e nessa época a Ubisoft não pensava só em grana e fazia jogos bons, tá? E aí não é só um e o 2 que a gente tem no Play 3, tem o Brotherhood, Revelations, o 3, Black Flag e alguns outros que, mais uma vez, por 500 reais você comprar um Play 3, é muito jogo bom para pagar pouco, né? E você consegue achar esses jogos bem baratinhos também. Call of Duty, cara, a melhor geração de Call of Duty é no Play 3, disparado, tá? Modern Warfare 1, 2 e 3, você também pode jogar mais uma vez lá ele em uma sentada, beleza? O 2 pra mim é muito bom mesmo, a fase da favela é fantástica, tá? O 1 também tem um carinho por causa da fase de Chernobyl, que foi muito icônica na época pra mim. Temos o 3 que meio que fecha um pouco a história, é bem legal, vale a pena você jogar. E se você quiser sentar com seus amigos, os 4, pra jogar um Call of Duty, tem o Black Ops, que é pesadíssima a história e tem um multiplayer assim, fantástico de você poder dividir a tela em 4 e ficar jogando zombies com seus amigos ou mata-mata em Nuketown, que pra mim é o mais legal. Eu sinto falta disso, tá? Os jogos antigamente, eu acho que parou na geração do Play 3, pelo menos pra mim parou na geração do Play 3, você poder sentar com seus amigos e jogar local, na mesma TV, em um videogame só. Hoje é cada um na sua casa, com internet, e nem isso às vezes acontece, tá? Call of Duty, Black Ops, Nuketown, 4 controles. Escuta o que eu tô te falando, só faz isso, beleza? Que saudade dessa época. E no finalzinho da vida do Play 3, tivemos alguns jogos que, mais uma vez, reforçam a ideia de que comprar um Play 3 hoje em dia vale muito a pena. Vou falar, na verdade, 3 aqui que... Ó, só jogão. Gran Turismo 6, simulador incrível, super realista, que na minha opinião disputa, assim, lado a lado com o 4 do Play 2, beleza? Tivemos The Last of Us Parte 1, ou só The Last of Us, como ele foi lançado na época, no Play 3. É doideira pensar, né, cara, que The Last of Us rodou nesse hardware aqui. Foi no finalzinho da vida, mas rodou no Play 3. E até hoje impressiona pela qualidade gráfica, mesmo rodando em um hardware bem defasado, tá? E pra matar com chave de ouro a vida do Play 3, tivemos GTA V no PlayStation 3. Que, velho, gente, me impressiona, o videogame tem apenas 256 megas de memória de vídeo, vou repetir, 256 megabytes de VRAM e roda GTA V e roda The Last of Us. Eu acho difícil alguém aí não ter jogado GTA V na altura do campeonato, né? Mas, se você nunca jogou, vale a pena você jogar no Play 3, a história continua a mesma coisa e roda até bem legal. Vai rodar em HD, mas roda bem legal, tá? Gente, se eu ficar aqui falando dos jogos, igual eu tenho aqui, ó, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5, Demon's Souls, Darksiders, Prototype, Infamous, gente, tem muito jogo. Se eu ficar falando aqui, esse vídeo vai ter 2 horas, tá? Mas o que eu queria falar é que é um videogame que você paga pouco, né? Assim, relativamente pouco, né? Não tô falando que 500 reais não é nada, é barato, mas em relação a um Play 4, a um Play 5, é um investimento pequeno e você tem muito jogo para jogar, tá? Muito jogo bom para jogar. E por isso que, na minha opinião, vale a pena comprar um PlayStation 3 hoje em 2025, beleza?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que deu trabalho para fazer, mas eu estava com muita vontade de fazer. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e valeu, pessoal. Vira membro do canal, bora trocar uma ideia lá no grupo. Fui!